Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Coletivamente, projeto de extensão da Universidade Católica de Pelotas. Hoje o nosso tema vai ser sobre o impacto do aumento dos casos de síndrome gripal na infância e as baixas coberturas vacinais. Eu sou a Renata, aluna do 4º ano de Medicina, e estou aqui com a minha colega Vitória. Oi pessoal, eu sou a Vitória, também aluna do 4º ano de Medicina, extensionista do projeto. Hoje temos a honra de receber a professora Larissa, pediatra formada pela Universidade Católica de Pelotas, onde também fez residência médica em pediatria. Ela possui doutorado em saúde e comportamento, pós-graduação em adolescência e é pediatra titular da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lari, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Oi, gente! Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a todos que fazem parte do projeto de extensão, ao professor Alexandre também. Fico muito feliz em estar aqui mais uma vez, conversando sempre sobre assuntos super importantes para a saúde infantil. Então, queria agradecer o convite e a oportunidade para a gente poder discutir essa pauta tão relevante para a gente. Perfeito, nós que agradecemos sua presença aqui hoje, prof. Tá, para a gente começar, prof, como é que está a situação dos quadros gripais em crianças hoje? Você sente que o cenário mudou muito nos últimos anos? Bom, gente, recentemente, a gente viu nas redes sociais, nos meios de comunicação oficiais, do governo aqui do nosso estado, uma situação de emergência para síndromes respiratórias agudas graves aqui no nosso estado, Então, a situação ainda é bem alarmante, especialmente pela época do ano em que a gente está. A gente sabe que existe, uma sazonalidade do agravamento desses quadros, E então aqui o nosso inverno, que é bem rigoroso, acaba propiciando, então, que essa época a gente veja um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave e também de síndrome gripal, Então, sim, a gente vê dados, estatísticos que nos mostram esse aumento e também na nossa prática clínica, a gente pode observar um número elevado, de pacientes com síndrome gripal, E hoje em dia, tu acha que os casos estão mais graves do que como era antigamente? Ou se assemelham? O que eu vejo, assim, na minha prática, o cenário da saúde aqui do nosso país, especialmente aqui do nosso estado, modificou muito com a pandemia, Então, em épocas de pandemia, de isolamento social, a gente tinha alguns casos graves, com toda certeza, de síndrome respiratória aguda, por Covid, por influenza, por vírus sincicial respiratório, por outros vírus relevantes, Mas a gente passou um tempo, e isso se atribui ao isolamento social, portanto, redução de transmissão de vírus entre as crianças nas escolas, nas creches. Então, a gente passou por um tempo em que a gente teve uma situação um pouco mais controlada, que era o que o nosso momento exigia, ao fim da pandemia, a gente já começou a notar uma mudança nesse cenário, com a volta às aulas, com a volta da interação, das crianças e, portanto, com a volta da transmissão viral, Então, a gente, como a gente está vendo mais casos, um maior número de casos, acaba que também, consequentemente, a gente vê um maior número de casos graves na nossa prática clínica, Então, sim, é perceptível esse aumento ao longo do tempo, E é um aumento que a gente tem que entender que depende também do contexto atual que a gente vive de saúde, em termos de saúde pública no nosso estado e no nosso país, Prof, dá para dizer que as crianças que não estão sendo vacinadas são as que mais sofrem com complicações? Diversas evidências, mostram que sim, o fato da gente ter vacina não vai impedir a gente de pegar, A gente pode ter a vacinação da influenza em dia, a vacinação do coronavírus, e ainda assim a gente pode vir a pegar esse tipo de doença, Mas o que as evidências nos mostram? Que a vacinação, ela reduz gravidade, Então, sim, está atribuído o fato de baixa cobertura vacinal com quadros mais graves, Claro, tem outros fatores também que a gente deve considerar, fatores individuais, como doenças de base, como comorbidades, que as crianças e os adultos também, possam vir a ter. Mas é bem claro, que as vacinações, elas reduzem complicação e podem reduzir gravidade de doença também,
E hoje em dia, tu sente que as famílias ainda têm aquela preocupação, é só uma gripezinha, ou já estão mais preocupadas quando a criança tem alguma enfermidade? Falando, assim, da minha experiência, né? Da minha prática, do que eu vejo, assim, no dia a dia, né? Eu acho que a gente já conseguiu evoluir bastante, tá? Em termos de conscientização, mas é um caminho longo e a gente precisa evoluir cada vez mais, né? Enquanto a gente tiver desinformação, enquanto a gente tiver fake news, né? Enquanto a gente tiver a divulgação de informações de baixa qualidade ou de fontes que não são confiáveis, a gente entende que sim, né, a ideia de que é só uma gripezinha, né, de tornar o quadro mais leviano, ainda vai existir, né, no nosso meio. Mas eu acho que a gente já evoluiu um pouco. Mas a gente precisa evoluir sempre, cada vez mais, né? Por isso que é tão importante esses momentos para a gente divulgar a importância da vacinação, né? Divulgarmos que sim, existem casos graves e sim, existem casos graves na infância, né? Não é só uma gripezinha na infância, na adolescência e nem na vida adulta, né? Então, acho que é fundamental que a gente divulgue informações com base em evidências científicas de qualidade para a gente combater a desinformação, né? Eu acho que é um trabalho árduo, um trabalho que exige um esforço coletivo, mas é possível no momento em que todo mundo tá engajado nessa causa, né? Uhum. E por que você acha que as pessoas estão deixando de vacinar seus filhos? Acha que a pandemia teve um papel fundamental nessa parte, por conta daquele tabu, da vacinação muito rápida que a gente teve? Ou já era um problema que vinha muito antes? Já era um problema que vinha antes, mas não da forma com que veio depois da pandemia, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações aqui no Brasil é excelente, né? É um dos melhores programas do mundo, né? Então, sim, a gente sempre teve algumas questões pontuais em algumas localizações em termos de baixa cobertura vacinal. Porém, isso aumentou de uma forma exponencial e drástica durante a pandemia e persistiu depois da pandemia, né? Então, inclusive, saiu um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria no passado, faz um ano, bem interessante, em que eles linkaram algumas das possíveis causas de baixa cobertura vacinal. E sim, a pandemia foi, né, uma das possíveis causas, assim, que o departamento da sociedade levantou, pelo acesso ao serviço de saúde, né? A gente passou por uma situação muito atípica na saúde brasileira, né? Então, a gente sabe que o acesso às unidades básicas de saúde, né, aos locais de vacinação, ficou restrito no momento em que a gente estava em isolamento. Então, isso sim contribuiu para o atraso vacinal e para a baixa cobertura vacinal também, né? Além disso, novamente, toda, né, a questão de desinformação, né, também contribui para a baixa cobertura vacinal, né? A gente precisa muito compreender da onde vem a fonte das informações que chegam até nós, né? Porque reproduzir uma informação que chega até nós, sem saber de onde ela veio, sem saber a qualidade daquela fonte, sem saber interpretar o que aquele dado nos diz, se torna apenas a gente passar uma informação adiante, né? Então, a desinformação e as fake news em torno das vacinações, né, contribuíram e ainda contribui bastante para a baixa cobertura vacinal, inclusive porque os pais ficam com receio, os pais ficam com medo, né, de dar algumas vacinas em seus filhos, né? E também alguns outros tópicos que começaram a surgir, né, de relações de vacinação com transtorno do espectro autista, por exemplo, que a gente sabe atualmente que não tem nenhuma evidência científica de qualidade que justifique essa relação, né? Mas também entendemos a vulnerabilidade dos pais de ouvir uma informação dessas e acabar ficando com receio. Então, nossa tarefa é justamente informar com base na evidência de melhor qualidade, né? Então, acho que a desinformação também contribuiu bastante para a baixa cobertura vacinal, né? E
E essa questão de termos, né, menos crianças sendo vacinadas, isso é uma realidade preocupante, né? A gente tem metas de vacinação. Uma cobertura vacinal adequada gira em torno de 95% das crianças daquele alvo vacinadas, né? Exceto para BCG, que pode, né, cair para 90% ali a meta, e febre amarela também. Então, os dados de 2025 a gente ainda não tem, né, dados tão completos, pois ainda não acabou o ano, mas os dados de 2024, a maioria das vacinas ficou com baixa cobertura vacinal, né? E uma outra situação que eu também vejo que parece ser relevante, né, é a ideia de que as doenças já foram erradicadas, então elas não vão voltar. Mas elas foram erradicadas porque a gente vacinou, porque a gente atingiu a meta de vacinação, por isso que elas foram erradicadas. Se a gente não vacinar, elas vão voltar, e elas podem voltar. Essa é uma realidade. Não é achismo, né? Não é baseado em opinião, e sim no que as evidências ao longo do tempo nos mostram. Então, acho que essa é uma outra causa. Traz uma sensação de falsa segurança, de falsa esperança. Já está erradicada, não volta mais. Não volta. Se a gente não mantiver uma taxa adequada de cobertura vacinal, essas doenças vão voltar sim, né? Então, é uma situação muito agravante, uma situação muito alarmante e preocupante, né? Porque a gente sabe que as vacinas protegem, muitas delas contra formas graves da doença, né? E como a gente conversou agora, as vacinações estão associadas a reduzir complicação, né? Então, acho que são alguns pontos que a gente tem que levantar primeiro para a gente poder saber onde que a gente pode atuar para ampliar de novo a cobertura vacinal aqui do nosso país, que tem esse Programa Nacional de Imunizações histórico e realmente assim, muito bom, né, para a nossa população. Prof, e agora linkando com essa parte que tu nos falou das fake news, de transtorno espectro autista, esse tipo de questões que surgem como alguns mitos que a gente vê na internet, no celular, por aí, o que tu nota que os pais trazem assim de mitos durante as consultas, durante os atendimentos, por medo da vacinação? Eu vejo uma preocupação com relação a cardiopatias, tá? E a gente sabe, né, também com base em evidências de qualidade, não com base na opinião da gente, né, que não se comprovam, né, essas relações pensando em massa, né, num risco assim que seja exponencial para todas as crianças, né? Mas eu vejo com receio de cardiopatia, né, de alguns efeitos colaterais que às vezes não está nem descrito na vacina, ou que às vezes tem algumas reações que são até mesmo esperadas, né? Mas também pode ocasionar algum certo receio. Vou dar um exemplo, né? A vacina da influenza. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa falar, eu fiz a vacina da gripe e me gripei, né? E a gente sabe que não é uma reação da vacina fazer um quadro gripal, né? Muito possivelmente, na maioria dos casos, é a coincidência, especialmente se tratando de crianças, né? E ainda mais nas crianças que frequentam a escola, que a gente sabe que os dados mostram pelo menos 10 episódios, né, de adoecimento em um ano, e cada um deles dura mais ou menos 14 dias, ou seja, uma vez por mês está doentinha. Então, dá a casualidade de fazer a vacina e talvez evoluir ali com sintomas gripais. Mas isso é uma das justificativas assim, que eu escuto, por exemplo, com relação à vacina da influenza, né? Também, que a gente acabou de comentar, a relação com o transtorno do espectro autista, né? Vejo que alguns pais se preocupam bastante, né? E acho que gira em torno, mais ou menos, dessas questões, assim. Tu falou da vacina da influenza. Tu acha que os pais estão deixando de vacinar a vacina contra a influenza? Ou quais mais vacinas você está vendo que o pessoal não está vacinando seus filhos por conta do medo? Tem uma em específico, assim, que eles não vacinam? Eu vou dar a minha opinião, tá? Porque como a gente conversou, não temos ainda dados, né, do Ministério da Saúde brasileiro para a gente conversar sobre dados e de uma forma mais ampliada para a população, né? Mas do que eu vejo, assim, das vacinas que mais ficam em atraso é a vacina da influenza, justamente por essa ideia, né? Eu dei a vacina e ainda assim ele se gripou. Mas o quadro gripal pode ocorrer por diversos vírus, não somente pelo vírus da influenza, né?
Então, acho que essa é uma das vacinas que eu particularmente vejo, assim, mais em falta. E a vacina da coronavírus também, né? Com relação à vacina da Covid, eu vejo também muitas crianças que não fazem, né, a vacina. E outra situação também, que não mantiveram o esquema vacinal. Fez uma dose, depois acabou não completando, claro, de acordo com cada idade, né? São as duas vacinas, assim, que eu mais vejo, né? Demais vacinas do calendário vacinal básico, assim, da criança, por exemplo, a febre amarela eu também encontro, né? A febre amarela ainda tem muita associação, vou fazer a vacina da febre amarela apenas para o caso de eu viajar. E eu escuto também, assim, no consultório, por exemplo, muitos pais falando, eu fui fazer a vacina da febre amarela, mas me informaram que era só caso fosse viajar. E não, né? A gente sabe que a vacina da febre amarela faz parte, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, como uma vacina básica do calendário, né? Então, essas três, assim, de acordo com a minha prática, eu vejo que acaba faltando bastante. E outra questão que eu vejo bastante, assim, os pais se preocuparem, inclusive o pessoal da minha família, que às vezes, por exemplo, eu tô com uma criança que tá meio gripadinha, assim, tá meia gripadinha, tá com o nariz meio escorrendo, tá com um pouquinho de coriza. Eu posso dar vacina nessa criança? Sim, é uma preocupação super relevante e, inclusive, retomando a pergunta, é uma das causas também de atraso vacinal, né? Porque, de novo, as crianças, especialmente quem está na creche, fica doente, muitos ficam doentes muito seguidos, né? Então, o recomendado, né, é que essa criança não tenha nenhum grau, assim, de prostração, tá? Por exemplo, um quadro agudo, né? Febre com prostração, uma criança que tu vê assim que a aparência não tá legal, que tá muito, muito, muito abatida. Bom, aí essa criança a gente dá uma esperadinha. Mas se é uma coriza leve, uma tosse eventual, não tem problema, tá? Pode fazer as vacinações com tranquilidade, né? Até porque é isso, tem coriza, porque, né, entra num ciclo de um quadro viral atrás do outro, ou tem coriza por outras causas, né? E às vezes tosse para mobilizar a secreção. Então, se for apenas esses sintomas de coriza e tosse sem ter, né, essa queda, assim, importante do estado geral, de um modo geral, pode vacinar, né? E a senhora já presenciou algum caso grave que poderia ter não ocorrido caso a criança tivesse vacinado? Eu já presenciei vários casos graves em que a criança não tinha vacinação, tá? Claro, né, pra gente assumir, assim, de uma forma, né, simplista, assim, será que foi porque não vacinou? A gente também precisa considerar os fatores individuais, né, e isso é extremamente relevante, né, pra gente individualizar caso a caso. Mas, sim, já vi síndrome respiratória aguda grave em pacientes que não receberam vacinação. E, prof, como é que você lida com a desinformação sobre a vacina dentro do seu consultório? Procurando informar sempre com base no que a gente tem de evidência científica confiável, robusta, consistente, né? Sempre deixando bem claro que eu pratico a medicina baseada em evidência, né? Então, eu não... Acho que os pacientes que nos procuram, eles precisam receber o melhor de nós, né? Tanto o melhor em termos da nossa humanidade, do nosso afeto, da nossa empatia, como também da nossa técnica, né? E no espaço em que a gente prioriza a técnica e a ciência médica, a gente entende que as nossas condutas, elas devem ser tomadas com bases em evidências científicas confiáveis. Então, precisa existir esse rigor científico, né? E é assim que a gente consegue informar os nossos pacientes e sempre procurar esclarecer, assim, né? Dicas práticas que eu adoto sempre, né? É mencionar para os pais a fonte, né? Olha, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, é isso. Conforme a Sociedade Brasileira de Imunizações, é isso que a gente indica. Conforme todas as sociedades brasileiras, né? De imunização, de pediatria, de cardio, de reumato, de infecto, a vacina da coronavírus é segura. Então, a gente cita, né, essas fontes que eu acho que é fundamental, né? E compreender isso, né? Que a gente não está ali
com base no nosso achismo, na nossa opinião, né? A gente precisa entender que o rigor científico é o melhor caminho para a gente seguir as nossas condutas, né? Então, qualquer oportunidade que se tenha, né, de ofertar essas informações, seja num consultório, seja na atenção primária à saúde, né, em hospital, em ambulatórios especializados, a gente precisa aproveitar esse momento e informar os nossos pacientes, né? E também através, né, agora, por exemplo, desse projeto de extensão aqui do Coletivamente, que sempre se propõe, né, a divulgar as informações científicas, né, e que de fato impactam positivamente assim na saúde das crianças, né? Então acho que esses programas também, né, Coletivamente, divulgar em Instagram, YouTube, lives, podcasts, né? Acho que é um momento em que a gente tem talvez um maior alcance, né, hoje em dia, e acho então que é bastante válido também. Justamente a pergunta que eu ia lhe fazer agora é que como que a gente pode virar esse jogo? Como que pode melhorar a cobertura vacinal? Tem alguma estratégia que tu notou que tem dado certo? E como que a atenção básica pode ajudar? Eu acho que a estratégia sempre é informar os nossos pacientes risco e benefício, né? E especialmente bater nessa tecla de redução de gravidade e redução de complicação, né? Acho que isso é fundamental, né? Porque só quem tem, né, uma criança internada numa UTI neonatal, numa UTI pediátrica, por síndrome gripal causada por influenza ou causada por coronavírus, ou uma bronquiolite causada por, né, principalmente pelo vírus sincicial respiratório, que é o principal agente etiológico, mas só quem tem uma criança nessa condição sabe, né? Para outras pessoas que não viveram isso, pode parecer, né? Podem minimizar, pode parecer, mas é frescura do pediatra, mas é frescura, né, dos profissionais da atenção primária, né? É bobagem, né? Agora no inverno, por exemplo, a gente bate na tecla, né? Agora no inverno e sempre, de não visitar recém-nascidos, né? Pessoas com sintomas gripais, não visitem recém-nascidos, não visitem crianças pequenas, né? As pessoas às vezes pensam, mas eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Não, mas não visita, né? Porque para ti pode ser um resfriado. Mas o vírus que está causando o resfriado pode acabar no bebezinho causando a bronquiolite, né? Então, eu acho que a gente tem que virar o jogo através de informação, gente. Acho que a gente tem que divulgar, né, o máximo que a gente conseguir, que as vacinas, elas são seguras, elas são eficazes, elas são recomendadas pela maioria das associações e academias nacionais e internacionais, né? E que a gente não pode voltar com doenças que já foram erradicadas e que foram drásticas assim para a saúde infantil, né? E que as vacinações, elas são capazes sim de reduzir gravidade de síndrome respiratória, né? E usar exemplos, né? De diminuir, o que eu quero dizer com isso? De diminuir internação hospitalar, de diminuir o uso de oxigênio, intubação, ventilação mecânica, né? Morbimortalidade de doença. Então, eu acho que a gente só vira esse jogo se todos nós estivermos muito engajados e se a gente informar devidamente os nossos pacientes, né? E acho que o pessoal da atenção primária é a base, né? Eu sempre digo que a PS é a base da saúde, né? Então, todos os profissionais e acadêmicos que estão na UBS têm uma atuação fundamental nesse sentido, né? Talvez fazer grupos, né, sobre vacinação, conversar com os pais, atuar nas escolas, né? Acho que é fundamental. E como a gente já conversou, né, assim como na mídia também tem muita desinformação, né? Que coisa boa que a gente tem a oportunidade de trazer também nas mídias informação de qualidade, né? Então, acho que assim, é possível virar esse jogo. Não é fácil, mas pensando, né, atuando junto, eu acho que é possível. Lari, tu citou ali que, eu tô com uma gripe, mesmo assim vou lá e faço a visita num bebê. Sobre a prevenção e o cuidado dentro de casa, especialmente quando a família tem criança pequena e alguém começa a apresentar sintomas gripais.
quais medidas realmente ajudam a evitar que todos fiquem doentes? Por exemplo, uso de máscara, higiene das mãos, higiene nasal. Com que frequência a higiene nasal deve ser feita? Como que é? Perfeito. É bem difícil, né? A gente ter criança pequena em casa, com pai e mãe doente, né? E especialmente quando tem manos pequenos também que frequentam a creche. Gente, eu entendo assim, que não é fácil, sabe? Mas a gente pode sim ter alguns cuidados, tá? Higiene das mãos, fundamental, né? Álcool gel sempre que possível, tá? Se for algum adulto, né, que vier a adoecer, e se for possível, se manter de máscara, né? A gente vê diversas mães, né, com síndrome gripal amamentando seus filhos de máscara, né? Se for possível, é uma alternativa super válida, tá? Nas escolas, né, uma recomendação importante, né, é tentar arejar um pouco o ambiente, né, não deixar tudo tão fechado. No nosso inverno, ele é rigoroso, né, a tendência é abafar tudo, ligar o ar-condicionado para ficar bem quentinho, bem aconchegante, né, mas a gente precisa ter alguma janela aberta para poder circular, né, e higiene também nas escolas com álcool gel é fundamental, tá? Com relação à lavagem nasal, né, a frequência da lavagem, ela é individualizada de acordo com a intensidade dos sintomas, né? Então, se é uma criança que daqui a pouco não tem sintomas tão intensos, mas que tem alguma crostinha no nariz, ou o nosso popular tatuzinho no nariz, mas que isso não está trazendo maiores sintomas para a criança, talvez ela não precise fazer, né, uma higiene nasal tão frequente. Mas se é uma criança, por exemplo, que está com uma bronquiolite, né, e com sintomas de tosse, muito catarro em viés superior e até mesmo em viés inferior, com dificuldade de amamentação. Então, nessa criança, a gente tem benefício de intensificar a lavagem nasal, né? Mas a questão da lavagem é um pouco individual mesmo, né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, a gente precisa estimular, porque sim, né? A gente tem diversas evidências de proteção, né? Inclusive, um dos grandes estudos foi feito aqui em Pelotas mesmo, né? E mostrou a relação do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e redução de pneumonia. É um estudo mais antigo, mas é um estudo clássico daqui da nossa cidade também. E as vacinas, né, gente? Vacina também é prevenção, né? Então, é possível prevenir, sim. Então, Lari, queria saber dessa nossa conversa que a gente teve aqui contigo, o que tu achou de mais importante, assim, para ficar pro pessoal? O mais importante é vacinem as crianças, né? Vacinem as crianças, estimulem a vacinação, mantenham as vacinas de vocês em dia também, né? Defendam a vacinação com base em evidência científica, informem os pacientes de vocês com base em rigor científico, né? E vamos prevenir, né? Vamos prevenir com uso de máscara, com álcool gel, mantendo as suas vacinas em dia, estimulando o aleitamento materno, cuidar bastante também em tabagismo passivo, né? Esqueci de falar, super, super importante. Então, eu acho que é isso, né? Prevenção e vacina, gente, né? A gente precisa atingir uma maior cobertura vacinal para que a gente consiga reduzir, né, essas complicações e a gravidade de doença. Então, acho que isso seria o mais importante. Perfeito, prof. Era isso. Muito obrigado pela sua participação hoje. O Projeto Coletivamente agradece muito. Eu, Renata, Vitória, agradecemos sua presença, essa conversa maravilhosa que pôde nos agregar hoje com tanta informação. E é isso. Obrigada, gente. Estou sempre à disposição quando quiserem. Muito obrigada mais uma vez, né? A segunda vez que eu estou aqui, muito feliz em estar com vocês. E também só agradeço a oportunidade da gente falar sobre esse assunto tão importante. E agradeço o carinho pelo convite. Agradecemos e aguardamos vocês na próxima semana, pessoal.